Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Hoje, dia 18 de outubro de 2020, nós estamos com mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos na lição de número 3, cujo tema é Vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Lição muito boa e com certeza Deus falará aos nossos corações. Amados, antes de falarmos dessa lição, eu quero agradecer ao pastor Jairo Garcia, coordenador da Escola Bíblica Dominical desta igreja. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Benjamin, pastora Simone, e fazer uma oração com vocês, para que Deus possa abrir nossa mente, abrir nosso entendimento e de uma forma toda especial falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te louvamos por essa oportunidade, nós te louvamos pelo fôlego de vida, nós te louvamos por tua graça, nós te louvamos pela oportunidade de te conhecermos, pela oportunidade de sermos teus servos, por sermos nascidos em ti como nova criatura. Senhor, eu peço que o Senhor possa estar despertando meu irmão, abrindo o seu entendimento. Deus, que o Senhor possa estar semeando uma boa semente, a semente da tua palavra no coração de cada irmão que ouve essa escola bíblica dominical nessa noite, para que nós possamos ter forças espirituais para nos despirmos do velho homem que existe em nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como já outrora falamos, a lição de número 3, ela tem como tema Vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. O texto áureo que nos é proposto se encontra em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 6, que diz: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A verdade aplicada diz assim: Aquele que nasceu de novo e anda em espírito não vive dominado pelas inclinações da velha natureza. Nós temos 3 objetivos nessa manhã para comentar e eu quero me pautar dentro deles para sintetizar essa aula de uma forma muito didática e edificadora. Nosso primeiro objetivo é apresentar os mecanismos de defesa existentes. Segundo, tratar sobre a ira e o perigo do autoengano. E terceiro, explicar como a graça de Deus atua. Nós temos como texto de referência a epístola que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22. Eu quero ler com você. Diz assim: Quanto ao trato passado, ou em outras traduções, quanto à vossa maneira antiga de viver, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nosso texto de introdução diz assim: A presente lição tratará dos mecanismos de defesa da velha natureza, citando os principais tipos. Em contrapartida, apontará a vacina da graça para tratar e vencer a velha natureza. Amados, essa lição falou muito ao meu coração. É uma lição simples, é uma lição muito objetiva, mas é uma lição que nós precisamos ouvir sempre. Isso sempre tem que estar sendo dito, falado, ouvido, assistido e meditado. Vai falar da nossa natureza, a nossa natureza antiga, porque essa lição ela vai falar com pessoas nascidas de novo em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que uma natureza, a natureza carnal, nossa natureza pecaminosa, que foi herdada em Adão, a natureza caída, ela não se converte, antes ela declina para aquilo que é mal
antes ela declina-se para aquilo que é pecado. E dentro de nós, se não tomarmos cuidado, a gente deixa florescer alguma coisa que deveria ser arrancado. E essa lição vai falar muito sobre isso e como arrancar isso com a ajuda e a dependência da graça de Deus. O nosso primeiro ponto, e eu já aqui me centralizo dentro do nosso primeiro objetivo, que é apontar os mecanismos de defesa existentes, eu quero falar que todo ser humano ele tende a se esconder, a se camuflar. Todo ser humano ele tende a manifestar alguns mecanismos de defesa quando ele é confrontado. Quando o ser humano ele se sente ameaçado de alguma forma. E é muito interessante isso daqui porque a gente precisa entender quando nós mesmos estamos sendo tratados por Deus ou por alguém pela própria palavra e não estamos percebendo isso daqui. A gente vai ver no tópico 1 algumas dessas defesas que a nossa velha natureza desenvolve para se defender quando é confrontada. Aqui na lição nós encontramos explicitamente 3. A primeira é negação e mentira. Ao falar de negação e mentira, o autor ele frisa Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 10, que vai falar sobre a história da igreja primitiva de Ananias e Safira. Já é uma história conhecida, os irmãos sabem. Naquela época, quando a igreja estava vivendo e experimentando os efeitos poderosos da ação do Espírito Santo, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos vai dizer que ninguém tinha falta de nada, porque os que tinham herdades, posses, bens, eles vendiam e distribuíam aos que não tinham, aos que sofriam e padeciam necessidades. Só que várias pessoas fizeram isso, e no capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, um homem vai vender a sua herdade, um homem vai vender as suas posses, e ao vender as suas posses, ele vai levar parte do valor até os pés do apóstolo Pedro, até os pés de Pedro. E Pedro pergunta pelo valor, e aquele homem nega o valor total que havia vendido a sua posse. A intenção dele era parecer mais piedoso do que ele era, mais bondoso do que ele era. Ele mente ali e Pedro diz: olha, Ananias, a fazenda era sua, se você ficasse com ela, era sua. Se você vendesse, o dinheiro era seu, não precisaria você trazer aqui. Mas você fez, você vendeu, você trouxe metade dizendo que era o valor total, por isso você não mentiu a homens, mas mentiu ao Espírito Santo, mentistes a Deus. E por essa causa Ananias foi morto, por essa causa também a sua esposa Safira foi morta. Certo é, amados, que esse mecanismo de defesa de uma antiga criatura, a negação e a mentira, como no caso de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, muitas vezes é presente em nosso meio. A mentira é algo que nós precisamos constantemente lutar contra ela. Quando o comentarista da lição vai colocar aqui, comentar o subtópico 1.1, ele vai colocar na sua primeira estrofe: o homem trocou a verdade de Deus pela mentira de Satanás. A partir do momento que Eva, Adão, preferem ser ludibriados pelas enganações de Satanás, pela mentira de Satanás, o mal entra na humanidade. A mentira entra na humanidade. E nós precisamos lutar a todo tempo contra ela. Mais tarde, Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 9. Ele diz: não mintais uns aos outros. Queridos, nós somos o corpo de Cristo. É de vital importância que nós vivamos em comunhão uns com os outros. Não sei se você já teve um caso como o que eu vou citar aqui, mas se algum irmão do seu departamento, se algum irmão do seu ciclo de amizade, se algum irmão que tenha proximidade, algum irmão da igreja, algum irmão próximo a você, mentir, negar, falar uma inverdade,
isso vai causar, isso vai germinar incerteza, isso vai germinar desconfiança. E isso faz com que haja uma descomunhão no corpo de Cristo, uma separação, uma desunião. Por isso a mentira dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, ela precisa ser banida. Uma segunda camuflagem aqui que o comentarista da lição ele comenta, uma segunda defesa aqui que o comentarista comenta é a camuflagem. O que é se camuflar? O comentarista da lição ele começa dizendo no subtópico 1.3 que a camuflagem como mecanismo de defesa da velha natureza, ela é parecida como uma técnica desenvolvida entre os animais, a fim de se protegerem. Se protegerem do quê? Se protegerem de um perigo, se protegerem de um confronto. É tão interessante que o comentarista ele chega aqui a dizer que nossa velha natureza, o eu, nosso interior, a nossa carne que é propensa ao pecado, ela chega a se defender quando é confrontada de maneira tão ativa como o nosso corpo físico se age, como o nosso corpo físico responde quando estamos em uma situação de perigo. O nosso corpo físico, quando entra em uma situação de perigo, sobe a adrenalina, os batimentos aumentam, os músculos se enrijecem mais, né? O sangue circula mais forte, a gente começa a segurar mais a respiração, ter mais força física, sentir menos dor. Então, a situação de perigo, ela desenvolve no nosso corpo, ela desencadeia em nosso corpo alguns superpoderes causados pela adrenalina. Isso também acontece em relação aos nossos mecanismos de defesa. Isso também acontece em relação à nossa criatura antiga, não é? A nossa tendência pecaminosa, nosso eu interior. Quando somos confrontados, quando somos levados a uma meditação, quando somos levados a uma autoanálise dentro de nós, ou quando de fato somos confrontados, isso faz com que o nosso eu interior ele crie certas coisas para disfarçar, para esconder. E o ser humano sempre teve isso em si. O ser humano, quando erra, quando peca, ele tem a tendência de se esconder. Nós vemos isso em Adão. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 10, Adão, sabendo que pecou e ouvindo a voz de Deus, temeu. E o que ele fez foi se esconder. Nós temos muito isso, né? Infelizmente, quando estamos com algum erro, nós temos a ideia de que camuflando, nós temos a ideia de que escondendo, nós estamos mudando alguma coisa. Mas isso simplesmente altera a visão dos fatos, mas nunca o que realmente está acontecendo. Outro exemplo também aqui é a racionalização. A racionalização é um processo pelo qual o indivíduo consegue encontrar justificativa para as suas ações, para os seus erros. Já viu pessoa que sempre tem uma justificativa para um erro que cometeu? Roubei porque estava com fome, precisava, né? Pequei porque me assediou, né? Então, esse meio, essa forma de justificar as suas ações se chama racionalização. Outras coisas também, dentre tantas coisas que a gente poderia colocar aqui, nós temos acusações a outros. Tem pessoas que, para se defenderem, para encobertarem os seus pecados, para talvez camuflar os seus pecados, elas acusam outras pessoas. Eu faço, mas fulano faz. Eu faço, mas alguém já fez. Eu faço, mas todo mundo faz. Então, isso são mecanismos de uma velha natureza e precisam ser identificados e tratados. Nosso segundo ponto aqui da lição, ponto de número 2, vai abordar sobre a ira, e nós estamos já dentro do nosso segundo objetivo da lição, que é falar sobre ira e o perigo do auto-engano. Amados, o comentarista da lição sobre ira,
ele começa nos dizendo que a ira é um problema universal, dominante em todas as culturas, experimentados por todas as gerações. Ele diz, ela permeia cada pessoa e arruína nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é algo que faz parte do ser humano, da nossa natureza pecaminosa e caída. Quem aí nunca irou, não é? Quem nunca teve o seu momento de ira? E pasmem todos, até os crentes em Jesus, até nós que estamos professando essa fé e somos nova criatura, se não tivermos o cuidado, deixamos minar em nós essa arma de defesa da velha criatura, a ira, deixamos florescer a ira. O subtópico 2.1 vai falar sobre a ira no meio da igreja, a ira no meio do povo de Deus que deve ser contida. Ninguém vai sair falando, né, na maioria das vezes, que cirou com alguém, cirou com alguma pessoa. Talvez aparentemente nós não conseguimos identificar alguém que é uma pessoa que expressa a ira, mas a ira, e muitas vezes, ela é deslumbrada, ela é vista através de ações, através de comportamentos. E aqui a palavra de Deus nos adverte em Efésios, capítulo de número 4, versículo 31, o último versículo do nosso texto de referência, que diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Amados, o nosso velho eu, ele precisa ser sepultado. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, ela precisa ser sepultada. O subtópico 2.2, ele vai falar sobre o perigo do auto-engano. Amados, isso é muito interessante porque a gente tem a tendência de o que nós não conseguimos controlar ou parar de cometer, nós pensamos que deixou de ser pecado, né? Nós tratamos como algo normal. A ira, ela é normal do ser humano. O ser humano já tem essa natureza propensa a se irar, mas nós não estamos falando de homens e mulheres normais. Nós estamos falando de novas criaturas em Cristo Jesus. É preciso que eu e que você sejamos mais exigentes com os nossos comportamentos. É preciso que eu e que você repensemos mais a respeito da maneira que nós temos vivido e agido. O comentarista Lição chega a usar aqui um ditado popular, uma mão de cal espiritual. Isso significa passar uma mão de tinta ou encobertar, pintar alguma coisa, embelezar alguma coisa. No culto passado, o pastor Benjamin, ministrando sobre sarar o nosso coração, ele falou sobre Jesus, que olhou para os fariseus e disse que eles eram como sepulcros caiados, né? Que por fora eram pintados com cal, mas por dentro havia muita podridão. A gente tem a tendência a fazer isso aqui, né? Com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Nós acabamos pintando a nossa ira, nós acabamos pintando os nossos erros, tratando eles como se fossem normais, mas isso não é normal. Ainda que nós sejamos tentados a desenvolver e a sermos pegos em uma situação de ira, nós precisamos resistir. O comentarista Lição, ele aborda uma palavra aqui para representar a ira. Essa palavra é tinos no grego, que significa temperamento explosivo, raiva, loucura instantânea, loucura temporária. Essa palavra tinos, ela não pode fazer parte do nosso ser, ela não pode fazer parte da nossa vida como novas criaturas em Cristo Jesus. Agora, há na Bíblia Sagrada episódios em que pessoas se enfureceram, ficaram com raiva, mas há outra palavra também para representar isso, e essa palavra é orge, que significa um aborrecimento justificável. Se não me falha a memória, em João capítulo de número 2, versículo de número 13, Jesus se aborreceu com os cambistas que vendiam no templo, né? Ele se aborreceu, ele fez um chicote com cordas
ele expulsou aqueles que vendiam mercadorias na casa de Deus, no templo. Então, em situações de batalha, em situações de conflito, em situações de guerra, é óbvio que pessoas se aborreciam justamente. Então, nós precisamos ter essa sede de justiça, essa sensibilidade por alguma coisa que é justa, né? Às vezes sentir raiva de alguma ação inimiga, mas nós nunca podemos estar com esta palavra dentro de nós. Tínhamos temperamento explosivo, raiva instantânea, loucura, porque o senso de justiça nosso não pode proporcionar dentro de nós loucura. Nada que você sinta, nenhum sentimento que você sinta pode roubar a sua consciência e ser da parte de Deus. Precisamos ser íntegros, precisamos ser longânimos ao nos irar. O comentarista da lição, ele vai falar também aqui sobre algumas causas da ira. E aqui ele aborda diversas causas, tratando nós como seres humanos, como seres que somos sujeitos a doenças, sujeitos a mudanças hormonais, somos sujeitos a rancores, a mágoas, né? A sermos ofendidos por alguém. Essas aqui são algumas motivações que podem trazer a ira à tona. Talvez alguém receba um diagnóstico ruim, alguma notícia ruim, se sente desagradado, mudanças hormonais, pessoas podem te ofender, né? Pessoas podem nos magoar. Irmão, e o que eu faço? Quando a minha ira ela é desencadeada por algum desses fatores. Queridos, sentir vontade de irar ou sentir ira, né, propriamente, isso não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Mesmo você tendo um dia mau, mesmo você tendo recebido alguma notícia que te desagradou, mesmo você sendo confrontado por alguma ofensa, mesmo você estando chateado por alguma coisa, a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 26, ireis, mas não pequeis, não se ponha o sol debaixo da vossa ira. E por fim, nós temos o ponto 3 da lição, a graça de Deus. E aqui nós já caminhamos para falarmos sobre o nosso terceiro objetivo, explicar como a graça divina atua. Amados, se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Se não fosse a graça de Deus para nos ajudar, para nos renovar, se não fosse a graça de Deus para nos impulsionarmos a sermos melhores, o que seria de nós? E aqui eu quero citar a graça de Deus de forma resumida, a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo, o perdão de Cristo, o amor de Cristo, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela atua de uma forma muito graciosa para nos livrar da nossa velha natureza. De que forma a palavra de Deus ela atua? Ela atua diagnosticando o nosso erro. A palavra de Deus, ela traz um diagnóstico das nossas falhas, um diagnóstico dos mecanismos de defesa de uma antiga natureza. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Deus é pura e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O Salmo de número 119, versículo de número 105, diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela traz esclarecimento, discernimento, ela mostra onde temos errado. A palavra de Deus, ela mostra onde nós temos falhado. Só que a graça de Deus, manifesta em sua palavra, ela não apenas traz um diagnóstico, mas ela também apresenta um tratamento. A palavra nos mostra como identificar e também nos apresenta como tratar os nossos mecanismos de defesa de uma antiga criatura. O comentarista da lição, ele vai usar aqui como exemplo Tiago, capítulo de número 4. Em Tiago, capítulo de número 4, ele vai traçar um diagnóstico. Tiago vai traçar um diagnóstico para os irmãos. Ele vai detalhar alguns pecados que estavam sendo manifestados no meio dos irmãos. Entre eles, cobiça, inveja, adultério,
contenda e que eram amigos do mundo. Só que ele não vai simplesmente diagnosticar os erros. Tiago também, a partir do versículo de número 6, vai apresentar sugestões de tratamento. O versículo de número 7 e o versículo de número 8, Tiago vai dizer que a solução, a verdadeira solução eficaz para se vencer a nossa natureza, para se vencer os mecanismos de defesa que nós temos, irmão, não é outro, não é autoajuda, não é nada que o homem possa nos fazer, mas sim está em Deus. A capacidade de mudança não parte unicamente de nós, mas ela depende muito de Deus. A palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vocês. Tiago também diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós lemos tudo isso aqui, nós passamos a entender que uma verdadeira mudança de uma antiga natureza não está pautada no que nós precisamos fazer, mas em quem nós precisamos recorrer, porque Ele há de nos ensinar quais são as atitudes que nós devemos corrigir, quais são os erros que nós devemos consertar. Amados, essa lição ela vem diretamente ao meu coração, ao seu coração, nos confrontando a sermos pessoas melhores, abrirmos mão daquilo que tem impedido o nosso progresso, nosso crescimento como pessoas salvas, como pessoas portadoras de uma nova natureza. Deus permitiu que a natureza divina fizesse parte do nosso ser através do sacrifício perfeito na cruz do Calvário de Jesus Cristo. Amados, e para terminar aqui, o comentarista da lição ele vai citar como o último ponto o perdão. Tem muitas pessoas que retêm o perdão, não conseguem liberar o perdão, não conseguem perdoar quem as ofendeu. E aqui ele vai dizer que aquele que não libera o perdão, ele mantém constantemente a ofensa e o ofensor diante dos seus olhos. Tem muitas pessoas que não mentem mais. Tem muitas pessoas que não roubam mais. Muitas pessoas são abertas a ouvirem a palavra de Deus, a serem repreendidas, mas muitas pessoas não conseguem liberar o perdão. Para que haja uma plena comunhão com você e Deus, para que haja uma plena comunhão com você e a igreja, não pode haver nenhum vestígio de uma antiga criatura dentro do seu coração. A palavra de Deus nos ensina que assim como Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar a quem nos tem ofendido. Queridos, que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra, que Deus possa te edificar. E eu finalizo essa palavra fazendo uma breve oração. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo quanto falamos nessa lição, nessa aula. Pai, que nosso coração possa estar aberto à mudança, que nós não possamos nos esconder, Senhor, nós não possamos nos camuflar, mas que antes nós possamos colocar à tona aquilo que precisa ser mudado diante de Ti, porque Tua palavra diz que confessando e deixando, nós alcançaremos misericórdia. Irmão, que Deus te abençoe, um excelente domingo.